Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o maior nome da literatura no Brasil, criador do realismo, Machado de Assis. Eu sou a professora Marcela e espero que ao final desse vídeo você fique pelo menos um pouquinho curioso sobre esse gênio, cuja vida já dava um vídeo imenso, mas eu vou ter que me ater, infelizmente, às características fundamentais desse homem. Já quero contar um pouco sobre a vida dele para justificar por que sua biografia já seria tão interessante. É importante que você saiba que ele viveu na segunda metade do século XIX no Brasil, durante o período da escravidão, e ele era afrodescendente, filho de dois trabalhadores, uma lavadeira e um pintor de paredes, ambos afrodescendentes, e que ele, dessa família tão pobre, em condições precárias, numa época em que o negro não tinha nem direito civil, né, nem direito ao próprio corpo, conseguiu aprender a ler, a escrever e a falar francês por conta própria, tornando-se um dos grandes nomes da literatura mundial e o maior nome da literatura brasileira. Sua obra é reconhecida fora do país e de interesse de críticos de modo geral. Machado não é só romancista, já que escreveu 9 deles, mas ele alcançou prestígio, inclusive internacional, com conto, crônica, texto jornalístico. Então é um escritor que é realmente um gênio, assim, ele consegue destaque em tudo que ele faz. Vamos conhecer então a obra realista do Machado de Assis. Então, primeira coisa, Machado é o criador do realismo no Brasil. O livro dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, inaugura o realismo aqui no nosso país. Essa obra dele vai, pelo caráter póstumo, inaugurar, além do realismo, um outro tipo de escrita, uma espécie de realismo fantástico. Afinal, seu narrador é um defunto autor, ou seja, é um defunto que no túmulo resolve publicar, escrever as suas memórias, aquilo que no pós-morte poderia interessar para alguém. Por que isso? Por que essa obra rompe fronteiras? Por que o Machado faz isso? Então, vamos avaliar alguns aspectos. Nós estamos falando do realismo. E como nós já vimos nos vídeos anteriores, o ápice dessa escola vai ser a contradição entre a aparência do burguês e a essência. Trazer um narrador que é um defunto, que se torna autor apenas depois de morto, traz a ideia da retirada das máscaras sociais, da retirada da aparência. Então, o Brás Cubas póstumo é só a essência. Ele vai narrar, vai desnudar todas as características da sua vida, tudo aquilo que pôde lhe envergonhar, já que o Brás Cubas é um frustrado, é um homem que vai narrar os seus fracassos. Além disso, além de colocar a figura de um defunto, ele vai desnudar não só a própria vida, já que está morto, mas também a vida de quem conviveu com ele. Além disso, em Memórias Póstumas, o narrador Brás Cubas, defunto, vai criar o conceito da digressão metalinguística. O que é digressão? O morto começa a fazer uma narrativa que vai e vem, que ele chama de bêbado. Uma narrativa como o andar do bêbado. Ele vai e volta e dialoga com você. Leitor, se você não se lembra desse episódio, pode pular esse capítulo e ou vai 10 para frente ou volta não sei quanto para trás. E isso vai ser o metalinguístico, ou seja, a narrativa fala da própria estrutura narrativa. É comum, em alguns capítulos de Memórias Póstumas, Brás Cubas comentar: esse capítulo eu deveria ter apagado, mas o capítulo está lá. Então essas pausas na narrativa, que são nada conservadoras, ao contrário do que os românticos faziam, narrativas lineares, que começavam a contar a vida de uma personagem e iam até o fim dessa vida, como Brás Cubas diz, o uso vulgar.
O Brás Cubas não faz nada disso, né? Ele inova, então, não só com o morto, o póstumo, o Brás Cubas, mas também com a estrutura. Então, essa obra vai narrar os fracassos do Brás Cubas. O fracasso desde o início, em que a prostituta por quem ele se apaixona, Marcela, não se apaixona de volta e o ama só enquanto seu pai paga para que esse romance aconteça. Então a gente já vai encontrar inovações, além da estrutura, na temática. Brás Cubas conta sua infância, em que era um menino absolutamente mimado e, por exemplo, batia em um escravo, também criança, o Prudêncio. Quando Prudêncio se torna adulto, alforriado, ele repete, ou seja, a obra traz a ideia de que a escravidão era tão habitual que o próprio escravo alforriado tinha escravos, porque era uma maneira de encontrar algum prestígio. Então, a obra vai relatar um romance extraconjugal de Brás Cubas com Virgília, uma mulher que, embora o amasse com todas as suas forças, não terminava o casamento com Lobo Neves, porque não queria perder o prestígio, já que Lobo Neves era um homem importante. E Brás Cubas, apesar de ter dinheiro, nunca alcançou essa importância. A obra também inova ao trazer a morte como início da narrativa. Brás Cubas não só narra a sua morte, como um delírio que antecede a morte, trazendo então diversas inovações. Por isso que a obra é inaugural no realismo no Brasil. Tá? Então ele cria o realismo no Brasil com a publicação de Memórias Póstumas. Porém, o ápice da sua obra, pelo menos na crítica, está em Dom Casmurro. Com certeza você já ouviu a pergunta: será que a Capitu traiu ou não o Bentinho? Então, essa dúvida está em Dom Casmurro. Casmurro é um nome atribuído a Bento Santiago, o Bentinho, quando esse já era um velho e mal-humorado e resolve voltar a uma casa em que morava na infância, quando convivia com Capitu, por quem se apaixona ainda na infância. Porém, sua mãe, tendo feito uma promessa de que seu filho seria padre, o enviaria ao seminário. Ele não gosta disso, consegue desvirtuar a promessa da mãe, esse é um aspecto realista, né? Negociar com Deus, então escrachar a fé, por assim dizer. Ele consegue negociar, mandar outro em seu lugar e se casar com a Capitu. Porém, enxerga a Capitu como uma mulher dissimulada. É bem importante a gente saber que Dom Casmurro é narrado em primeira pessoa pelo próprio Bentinho, depois de velho, crente de tudo que Capitu fez com ele. E ele narra para convencer a nós, leitores, de que ela é exatamente como ele diz. Tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E essa mulher, de acordo com Bentinho, teria traído com o seu melhor amigo, Escobar. Ele descobre isso no enterro do Escobar, quando Capitu tenta não chorar, mas não consegue se controlar. E o Bentinho vê nessa cena a única vez em que a Capitu foi verdadeira, já que ele sempre a enxergou como dissimulada. A partir desse momento do velório, ele começa a encontrar uma série de provas, em sua visão, que comprovem a traição da esposa. Se separa dela, enxerga o rosto do melhor amigo no próprio filho, tenta matar o filho, se desvincula absolutamente dessa relação e ao final da vida, já Casmurro, mal-humorado, né? Casmurro é um termo para homem de cara fechada, ele tenta reconstruir essa história. Acreditando então que Capitu o tenha traído, ele escreve as Memórias do Bentinho, do Bento Santiago. Então, por que Dom Casmurro é essa obra que traz tanto apego na crítica? Porque não se tem como saber se Capitu traiu ou não, já que nós não temos um narrador onisciente que possa nos trazer o ponto de vista da Capitu. Nós temos apenas o ponto de vista do Bentinho, que acredita ter sido traído. Então, não há como provar um ou outro ponto de vista, mas não é isso o mais importante. O importante é que um narrador em primeira pessoa consegue trazer em um livro de 1899 o que nós estamos fazendo, Capitu traiu ou não. E eu te garanto, você encontra no livro pistas para cada um dos pontos de vista. É possível. Eis a magnitude de Machado,
fazer isso dentro de um romance. Esses personagens são fictícios, sequer existiram, e a gente discute sobre uma traição, né? Então, se o narrador fosse onisciente, tudo isso cairia por terra. Porém, a criação de um narrador em primeira pessoa faz com que essa discussão seja possível. Machado, como eu disse, consegue sucesso em tudo que faz. Ele tem romances românticos, ou, como a crítica mais contemporânea gosta, romances conservadores, que datam aí do período histórico e literário anterior ao realismo. Mesmo nesses, ele já inova. Então, há contos dele que estão em antologias com os melhores contos do século XIX ou os melhores contos de todos os tempos, e lá figura Machado. Então, é um escritor nosso, brasileiro, que consegue esse sucesso internacional. Recomendo muito que você o leia, não só porque suas obras vivem aparecendo nos vestibulares, no Enem, nas principais provas nacionais, mas também porque é um gênio. Machado é um mestre da ironia. Você vai lendo as obras dele e se divertir. As obras são engraçadas. Ironia é absolutamente difícil de perceber na escrita, porque a gente costuma utilizar a entonação para fazer ironia. Mas Machado consegue fazer isso por meio da escrita de uma maneira muito refinada. Vale a pena se debruçar sobre suas obras. Espero que você fique pelo menos interessado. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!